Olá meus amigos, tudo bom? Renan falando aqui, próximo do Natal, com uma história um tanto quanto chocante, para falar o mínimo, né? Uma jovem, basicamente, que já sofria com problemas de depressão, se suicidou por conta de uma denúncia falsa. É uma notícia, mas uma notícia com aquele teor de denúncia, de escândalo, falsa, com prints falsos, criada por um perfil ligado a uma agência chamada Mind8, tá? A maior agência de influenciadores do Brasil, uma agência de esquerda, que é dona de inúmeras páginas. Porém, essa denúncia, essa notícia falsa que envolvia um relacionamento entre essa moça e o influenciador Whindersson Nunes se provou mentirosa e a moça se matou. A moça se matou e aí agora a Choquei fica fazendo cara de paisagem, apagando o conteúdo. Vamos explicar um pouco desse problema, tá? É um negócio muito grave, mas vamos falar profundamente sobre como funciona isso e as redes sociais de esquerda no Brasil. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, né, eu faço aquele apelo pra vocês, por favor, entrem no Clube MBL, que tá com conteúdo sensacional, a gente tá com cobertura sensacional do caso lá no clube. Entra lá, tá? Se você não tem cartão de crédito, ou tá meio atrapalhado agora no fim do ano, entra no link VC no clube, esse link que você tá vendo aqui, que permite que você, por exemplo, seja contactado pelo nosso time e a gente dê um jeito de fazer você pagar sem precisar ter um cartão de crédito com muito limite, tá? A gente vai ajudar você nisso. Então vamos lá, eu vou já entrar direto no caso, tá? Vocês todos devem estar acompanhando o caso da página Choquei. Antes de tudo, a página Choquei, ela tenta se comportar, ela quer ter as benesses de ser um site de notícias sem ser um site de notícias. Eles vivem quibando, vamos dizer, notícias da velha imprensa, postando do jeito deles, trazendo, vamos dizer, as nuances deles, e sempre com um tom meio tipo, ai, fofoquei, eu sou uma fofoca, aqui eu tô brincando. Tá. E a Choquei faz parte de uma onda de páginas e perfis enormes que comentam sobre cultura pop, brigas, demissões, absurdos, tretas do mundo da fama e tal, tá? Aquela coisa que eu acho necessariamente abjeto. Eu acho que o público disso não é uma pessoa que vive de saber fofoca de famoso, é uma pessoa que deve ter uma vida desprezível. Honestamente, eu tenho muito orgulho de não ter a menor ideia do que acontece com a vida de famosos. Não me interessa em nada a vida de uma pessoa famosa. Pra mim, em geral, as pessoas famosas são imbecis, então eu meio que tô cagando pra isso. Mas tem pessoas que gostam, e são pessoas na casa das dezenas de milhões, né? As pessoas preenchem seu vazio existencial tentando saber de fatos sobre a vida dos outros. Isso não é nenhuma coisa de brasileiro. Na verdade, o Brasil nem tem uma grande tradição de mídia, de imprensa marrom ligada a isso. Na Inglaterra, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, existe uma tradição enorme disso, de invasão, de privacidade, de devassa na vida dos outros, de vazamento, de coisa que é uma coisa horrenda, tá? O Brasil fazia parte de uma certa tradição de imprensa que não se metia tanto na vida pessoal dos outros, mas parece que o Brasil resolveu romper com isso, tá? Então eu acho que faz parte desse universo e tava demorando pra Choquei matar alguém, tá? Eu coloco nesses termos que obviamente cabe à justiça dizer se o dono da Choquei será responsabilizado criminalmente pelo que aconteceu, mas há uma correlação, e eu vou ser bem preciso nesse ponto aqui, entre a notícia falsa espalhada pela Choquei e pelo perfil, um perfil garoto do blog, esse perfil que você está vendo aí na tela, tá? A Choquei e a morte e o suicídio da moça. A moça tinha depressão, a pressão que ela sofreu foi gigantesca, ela teve uma exposição gigantesca em redes sociais e ela veio a óbito, ela se matou, tá? E veja, a Choquei participou de todos os cancelamentos que aconteceram no Brasil aí nos últimos 3, 4 anos, tá? Se há cancelamento, tem Choquei. Ela e todas as outras páginas de fofoca, tá? Eles vivem, o cancelamento é necessário, o cancelamento da audiência, o cancelamento viraliza, movimento, o setor, né? É um setor baseado no escândalo, então o cancelamento é importante para essas pessoas. Então, a Choquei, a gente pode qualificar eles aqui como, vamos dizer assim, como agentes desse universo do entretenimento, mas que no Brasil precisam ser tratados de uma maneira um tanto quanto diferente. Por quê? A gente está percebendo que o caso está muito politizado. Basicamente, a direita está indo para cima da Choquei por alguma razão. E qual é a razão? A razão é que a Choquei, ela faz parte do conjunto, do hall de influenciadores que ajudou a eleger o Lula nas eleições de 2022, tá? A Choquei faz parte, assim como fez parte Felipe Neto e uma série de influenciadores, de um universo de gente ligada à turma do entretenimento que
atuou politicamente de modo a convencer o seu público de que o Lula era um grande nome e de que Bolsonaro era um cara a ser derrotado, tá? E a gente tá falando aqui de artistas, de, sei lá, essas figurinhas carimbadas de rede social, tiktokers, gente ligada no mundo fitness, mundo da moda, tal. Ou seja, uma galera que não é ligada à política, mas que foi deslocada para o campo da política por conta de um trabalho, de um agenciamento que foi feito ao redor deles. Tanto que quando o Lula vence as eleições, essas pessoas passam a ter, como vocês estão vendo aí na foto, encontros com a Janja. E a Janja é a mobilizadora deles. Tá? Janja, Felipe Neto e toda essa turma foi responsável por ter construído, e eis aqui a parte que esse vídeo começa a ficar bastante importante, pela construção de um aparato de redes sociais que pudesse permitir a esquerda brigar em condições de igualdade com a direita. Porque veja, se você retirar daí todas essas páginas de fofoca, esses influenciadores de nada e tal, você tirar essa turma lacradora, que é despolitizado, não tô falando do lacrador politizado, tô falando do lacrador despolitizado, se tirar ele do jogo e botar a esquerda versus a direita ganha em redes da esquerda com alguns graus de magnitude, tá? Há uma diferença muito grande em volume e interação do universo da direita para o universo da esquerda. Isso é um fato dado. A novidade, entretanto, é que a esquerda instrumentalizou esses caras, permitiu que essas pessoas ganhassem dinheiro, e ainda a gente precisa saber mais, a gente precisa saber, vamos dizer, os mecanismos internos de financiamento que fizeram com que todo esse universo, que verdade seja dita também, tenha uma convergência eleitoral com as esquerdas, se transformasse em arma eleitoral do petismo, do PSOL, nos últimos anos, tá? Então o que eu tô colocando bem é, quando eles mobilizaram essas páginas e esses perfis e tal, a esquerda equiparou a força em redes à direita. Então logo o Lula vence a eleição, você percebe esses caras meio que desligando a chave, porque não é muito natural pra eles. Esse ano Choquei e outras páginas de fofoca tiveram que defender taxação de roupinha, coisa de Shein, não sei o quê, tanto que eles mesmos foram tirando o pé. Porque não dá, não é? Eles não são, vamos dizer, um aparato político ideológico. Igual, por exemplo, a UMBL é uma instituição, uma estrutura política ideológica da direita. Eles não são, então para eles não é natural. E por que não é natural? O público que segue todas essas páginas, especificamente a Choquei, mas o público que segue, em geral, é um público composto por mulheres e gays. Mulheres e gays profundamente despolitizados, tá? Por vezes tem eleitores de Bolsonaro, gente de direita ali dentro, gente que não tem, vamos dizer, uma coerência política ideológica mais ou menos montada. E aí nessa despolitização, e falando em pessoas que trabalham com impressões, porque despolitizadas, é muito fácil você conduzir elas com escândalo, com os mesmos instrumentos de condução que eles fazem para tocar cancelamentos de artistas, para divulgar brigas de casais, toda aquela merda que a galera gosta de acompanhar nesse tipo de página. Então, eles foram muito úteis e esse aparato foi fundamental para permitir a vitória das esquerdas nas eleições e mobilizar esse público feminino e gay, que é também um público muito urbano. Quando você pega esse recorte, tá, e você vê nas eleições, especialmente você pode pegar o público feminino, você percebe que foi um público que votou mais no Lula. O público feminino hoje também aprova mais o Lula. Todas as pesquisas mostram isso, tá? Tem outras razões para isso, mas esta também é uma das razões. Isso também ajuda a explicar essa predileção. E aí a gente percebe que agora, por conta desse falecimento dessa moça, tá todo mundo indo pra cima da Choquei, tá? A Choquei soltou essa nota que vocês estão vendo aí na tela, que aparentemente no escritório de advocacia é tocada por uma ex-BBB. A nota é uma nota vazia de conteúdo, é uma nota perversa, porque nem sequer se compadece com a vítima, tá? É basicamente uma nota tentando, vamos dizer, resolver a bucha jurídica que pintou, tá? Os casos da Choquei devem estar passando assim um perrengue gigantesco. E a nota, ela já prepara a Choquei, e ela tá dando o tom disso, para uma briga jurídica grande que vem aí, tá? Felipe Neto veio a público tirar o pé, ele que é um cara que endossou demais eles, e por enquanto não surgiu o briefing oficial do governo Lula. Algumas pistas a gente pode ter. Silvio Almeida, como vocês podem ver nesse tweet aí, ele volta a falar do PL 2630, tá? Ele quer usar um crime, ou um erro aqui, não sei, cometido pela Choquei, pra tentar censurar todo mundo. Olha que bacana, né? Ele quer censurar você por conta de um crime cometido por alguém que pertence ao aparato de propaganda dele. Que bacana, cara sensacional. Esse cara, eu vou te falar, cara, é um dos sujeitos mais lixo que eu já vi. Esse sujeito é muito vil. Esse sujeito é vil, né? Ele se aproveita de uma situação dessas
para tentar passar censura pros adversários dele. Ele quer censurar o adversário político dele, tá? É um troço asqueroso. E eles fazem isso porque o PL 2630 em condições normais de temperatura e pressão não passa. Mas lembremos que esse caso gera até uma aura de isenção da parte do petismo e tal, porque soa assim, veja, nós queremos passar essa regulamentação das redes sociais porque, inclusive, veja só o que a Choquei fez, né? Porque pode acontecer com todo mundo, não é só... E mentira, o PL 2630 não tem relação alguma com isso. O PL 2630 no fundo, ele acaba inviabilizando o discurso político dissidente em uma série de temas considerados polêmicos que o STF já vem tratando aí. E, em geral, esses posicionamentos são todos posicionamentos que não são de esquerda. Eu já comentei isso com vocês, já tem vídeo, já tem muito material a respeito, a gente não precisa se estender. Mas é o que os caras estão tentando fazer. Porém, apesar do posicionamento do Silvio Almeida, ainda não veio o briefing. Então não tem um briefing geral, porque, vamos dizer, a turma deles, em geral, vai aguardar um briefing geral, e aí eles vão ter esse posicionamento. A gente não sabe ainda qual é. Será que vão jogar a Choquei no calabouço? Mata a Choquei, dane-se a Choquei, eles que se virem aí com a justiça e a gente segue o nosso próprio jogo? Será que eles vão tentar fazer isso como instrumento para tentar passar um PL 2630, mesmo sabendo que o Congresso Nacional tá arredio com isso? Eu volto a colocar, essa história toda é um tanto quanto dura, um tanto quanto difícil. Eu vi eles tentando ir pra cima do Elon Musk, tá? Ou seja, esquerda tentando culpar o Elon Musk pelo que tá acontecendo, o que continua patético aqui, né? A culpa objetivamente é da Choquei. A Choquei, se você for colocar aqui, foi ela a divulgar essas notícias falsas em larga escala, tá? Sem nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido, porque ela já fez isso várias vezes e praticamente nada acontecia. Vamos falar a real, ela já destruiu a vida de muitas pessoas e alguém com depressão poderia ter vindo a falecer antes. Algo que aconteceu agora com essa moça. A Amanda Vettorazzo veio a público, ela ofereceu o nosso jurídico para a família da vítima, da Jéssica, tá? E é apenas o mínimo que a gente pode fazer ali, porque ela precisa de assistência jurídica mesmo, a família, porque, de verdade, a Via foi vítima de uma notícia falsa muito perversa, mexendo com o sexo, mexendo com a dignidade, mexendo com a honra da pessoa. Isso é muito baixo. Isso precisa ser colocado nesses termos, isso é muito baixo. E essa gente acaba, enfim, lidando... igual uns carniceiros com o sofrimento alheio, até que alguém vem e morre, né? Você não verá discursos sobre empatia e nada. A esquerda não tem nada disso. A esquerda ela é profundamente psicopática nisso, tá? A esquerda ela não liga, essa vítima agora é apenas um problema que eles têm que lidar. E no fundo eles pensam igual a nota que a Choquei soltou, né? Eles pensam agora no juridiquês de como tirar esse problema da frente. Mas o problema é muito mais profundo. Como eu disse, né, essa notícia veio do site Garoto do Blog. É um desses milhares de perfis, na verdade dezenas, centenas de perfis, comandados por uma agência chamada Mind8. A agência Mind8, que tem como uma das sócias a Preta Gil, é a agência de onde surgiu a Choquei. É a agência que administra a maior parte dessas páginas de fofoca e esses perfis que são também muito compartilhados por mulheres e gays. Eu coloco mulheres e gays porque são o público favorito desse universo. Homem, em geral, tá vendo páginas de futebol, tá vendo outro tipo de conteúdo, tá? Lógico que tem homens que seguem essas páginas, mas tem páginas de todos os perfis. Tem uma que chama Perrengue Chique, que eu já vi amigos que seguem Perrengue Chique, Gina Indelicada. Ou seja, tem todo um hall de páginas e perfis que são utilizados para promover marcas e divulgar conteúdos. E a gente tá falando aqui de uma empresa, Mind8, que faturou já mais de 500 milhões de reais no último ano, tá? Ou seja, a maior empresa de influencer que existe no Brasil. Mas a gente está falando também de influência política, a gente está falando também de participação nas eleições. Ou seja, se essa máquina foi utilizada nas eleições, alguém teve que pagar. Se essa máquina ela operou e esses perfis e páginas eles têm CNPJ, o Lula, que foi beneficiário disso, dessa campanha, o Lula pode ter sua campanha cassada. E eu estou falando verdade. A legislação brasileira proíbe a participação de empresas em eleições. Então o que a gente tem aqui é uma coisa muito óbvia. Se essa máquina operou em prol do Lula, todo mundo aí tem que ser penalizado por parte do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Porque há um CNPJ por trás, há um dono que é uma empresa por trás de todos esses perfis e, portanto, a intenção no cometimento de crime eleitoral por parte dessas empresas. Então o negócio é tão profundo e o vespeiro é tão grande que essa briga só começou. Há uma campanha agora na internet para derrubar o site da Choquei, o perfil da Choquei, mas por enquanto nada aconteceu. As pessoas estão denunciando em massa e é aparentemente a maior denúncia em massa contra uma página ou perfil que já foi vista em bastante tempo. Então vamos ver o que vai acontecer. Tô aqui no aguardo e desejo de pior, tudo de pior para esse pessoal da Choquei, tá? É uma galera inescrupulosa que vive da destruição da vida alheia
e que agora está sofrendo as primeiras consequências do seu espírito de porco, tá bom? É isso, galera. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês.